Galera, estamos aqui hoje com o Ícaro. Começou a treinar ontem e hoje a gente vai fazer então um treino de perna. Primeiro exercício, a gente vai fazer um agachamento livre, porque ele é um ótimo exercício para quadríceps, também trabalha glúteo. O mais interessante, ele é um movimento natural do nosso corpo, então vai ser super tranquilo até dele fazer nesse primeiro momento. Eu quero você aqui de frente pro espelho, a posição do seu pé. Faz assim, ó, olha para mim, aí vai mexendo o pé assim, ó, vai ficando confortável, sem pensar muito. Deixa os dois agora fixados, agacha. Desce e sobe. Vai ajustando o pé de uma forma que fique confortável, irmão. Aí, garoto. Então, olha lá a posição do seu pé. A gente tem um afastamento maior do que o do seu ombro e a posição da ponta do seu pé tá um pouco mais aberta. Essa é a posição perfeita para você. Aí, não vai pensar mais em nada. Você só agacha e sobe. Como eu tô começando, eu fico meio paranoico com isso. Ah, tô fazendo certo. Irmão, agachar é um movimento natural nosso. Se eu ficar falando para você, mano, o quadril, o joelho, a coluna, eu te confundo. Vamos lá, ele vai fazer sem barra? Tem barra. Ícaro, quantos quilos você pesa hoje? 70. Já é peso. O Ícaro tá começando agora. Não faz sentido nenhum eu colocar peso nele, principalmente nesse momento que ele tá aprendendo o exercício. Ícaro, vai lá. Agacha e sobe, irmão, normal. Olha que coisa interessante, ó. Tá vendo a coluna dele? Tá perfeita, mano. Eu nem falei de coluna pra ele. E ele desce até um ponto que o quadril continua mantendo a curvatura da lombar, ó. Se ele descer mais, a lombar vai arredondar. Essa profundidade tá ótima. E detalhe, gente, eu praticamente não ensinei ele a fazer o agachamento. Eu só falei pra ele agachar. Se percebe que isso é normal, tá? Você agacha, aí você sobe e aí encaixa aqui o joelho, encaixa. A gente vai já intensificar o seu exercício como? Você vai parar um pouco antes. Ícaro, continua e eu quero que você vai sentir no seu corpo e você vai perceber que vai chegar um momento que a perna vai começar a queimar um pouco. E aí, já começou a queimar, né? Quantas repetições você fez? 24. Não contou, né? Que bom que você não contou. Eu quero que você se concentre no seu corpo. Esquece contagem. Isso aí, mano, lá atrás a gente usava, hoje a gente não usa mais. O seu corpo vai falar a hora que a gente vai parar. Vamos mais uma? Quando começar a queimar, você me avisa. Continua. Começou a queimar? Vamos mais duas, então? Uma pessoa que está começando a treinar agora, ela não precisa chegar num grau de fadiga, de exaustão muscular muito grande. Pessoas mais avançadas precisam disso. Você não. Os estudos mostram que uma pessoa iniciante, se ela chegar na falha ou não chegar na falha, ela vai ter o mesmo resultado. Quanto tempo a gente descansa de uma série para outra? Isso vale para o Ícaro e vale para todo mundo. Ouça seu corpo, irmão. Não precisa, um minuto. Se deu 40, eu já acho que tá beleza. Pode ir? É isso. Segundo exercício do treino de perna de um iniciante, o Ícaro vai fazer agora um leg press. Esse exercício ele é basicamente um agachamento, só que ele tem apoio nas costas. Você vai ver que a posição da sua perna é muito semelhante. Você lembra da posição do seu pé lá? A gente vai usar ela aqui. Exatamente igual, irmão. Aqui a gente consegue colocar o pé um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. A gente tem as travas da máquina aqui do lado. Você vai empurrar, beleza? E aí você vai puxar essas travas pra fora, ó. Ponto importante aqui, Ícaro, você já colocou certo, mas é legal reforçar. Percebe esse afastamento aqui, ó? Ele tem que estar igual, tá? Um pé também não pode estar mais alto que o outro, tem que estar igual aqui, ó, nivelado. E aí o afastamento é um afastamento conforto seu, os dois mais para cima, os dois mais para baixo também conforto seu. E aí desce e sobe, Ícaro, vamos ver. Agora a gente vai ensinar o Ícaro a profundidade do exercício, o quanto que ele vai descer essa plataforma para conseguir ter um ótimo trabalho muscular, porém mantendo as articulações dele preservadas. Percebe que a sua lombar tá apoiada? O quadril também tá, não tá? Você vai descer até o ponto em que parece que vai sair, mas ele tem que ficar aí. Vai lá, vai descendo. Sobe. E aí a mesma coisa, desce até aquele ponto que quase sobe. Conseguiu achar ali a posição do quadril? É, parece que dá pra descer bastante mesmo antes de começar e ameaçar sair, sabe? Quando a gente fala de musculação, quanto maior a amplitude de movimento, melhor o exercício pra gente. Porém, aqui, se você descer demais, você coloca a sua lombar em risco. Então o que a gente encontrou agora foi exatamente a posição ótima de trabalho muscular e de prevenção de qualquer problema. Galera, a gente vai agora ajustar a posição de joelho, que ele tá provocando um pouco de valgo dinâmico. É uma parada que vai detonar seu joelho com o tempo. Então a gente já vai cortar isso agora. Eu já ficou com cara de medo. Eu tenho medo. Seu joelho tá aqui, seu tornozelo, e aí a gente tem aqui seu quadril. Imagina uma linha que sai do seu quadril e ela vem na ponta do seu pé. O seu joelho, ele tem que correr em cima desse trilho, ou seja, ele precisa vir um pouco mais pra cá. Percebe que agora tá no trilho, ó? Aí você vai descer e vai subir com ele no trilho. Ah, garoto! E aí você mantém a mesma profundidade. Essa posição é interessante a gente olhar exatamente para saber se o joelho tá no trilho ou não. Percebe que o direito ainda falta um pouco, ó? Vamos lá, continua. Foca nele. Tá doendo a perna já ou não? É só pegar. Duas. Mais uma.
Deu, Ícaro. O que tava acontecendo ali? Você falou, se eu vacilo... Oh, ele fecha A gente tem um músculo aqui no meio da perna chamado adutor. E esses músculos, eles são muito fortes. E eles ajudam a estender o joelho, mas eles puxam o joelho pra dentro. Mas começa a pesar, o adutor começa a fazer força e começa a puxar o joelho pra cá. Aí o que você tem que fazer? Contrair os músculos que colocam o joelho pra fora. Se você vacila, você não tensiona esses que colocam ele pra fora. E aí vai vir uma coisa agora, que ele não tá fazendo de errado. Mas só vou reforçar que é importante. O seu pé precisa estar apoiado de uma forma que você sinta o peso na sola dele inteira. Você vai perceber que conforme vai ficando pesado, você tende a colocar mais peso na ponta do pé. Sola do pé, como é que tá? Você sente que começa a querer jogar pra ponta, não é? Então apoia o calcanhar. E você vai perceber que quando apoia o calcanhar fica mais pesado, velho. Detalhe, quantas repetições ele fez? Não sei. Quanto tempo ele descansou? Não sei. É tudo muito ir sentindo o corpo. Existem números que podem balizar. Faz ali umas 10, 12 repetições. Descansa um minuto e meio, tá legal. Bem louco! A gente fez 2 exercícios que a gente chama de exercícios mais compostos, mais complexos. A gente tinha quadril movendo, joelho, tornozelo. Agora a gente vai para cadeira extensora. A gente vai conseguir trabalhar somente o quadríceps. Então a gente não vai ter interferência de nenhum outro grupo muscular e ele vai conseguir se concentrar bastante nessa musculatura. Qual é a primeira coisa que a gente ajusta? Eu quero que o joelho dele esteja envolvendo o banco. Percebe que está envolvendo? Se o banco estivesse mais para frente, aí ia estar meio desconfortável. Ícaro, como é que tá a lombar? O quadril tá encostando lá atrás, no final? Tá quase, hein? Então vamos colocar esse banco aqui um pouco mais pra frente, ó. Mas ó, aqui sai um pouco. A gente tem que encontrar um ponto que os dois ali estejam ok. A lombar tem que estar apoiada, o quadril tem que estar apoiado lá atrás e o joelho tem que estar aqui envolvendo. Agora, a gente vai ajustar esse rolete aqui, ó. Eu tenho aqui a perna dele, eu tenho o pé. Aí tem uma curva entre eles dois. Quero apoiar isso aqui exatamente nessa curva. Tá vendo o pino? Coloca no 20 pra mim, por favor. A gente vai pro último ajuste da máquina agora. E esse aqui, ó, tá vendo que é o braço? Ícaro, eu falei pra você, quanto maior a amplitude de movimento, melhor, certo? Eu vou colocar aqui o máximo que eu puder. Porque aí na hora que ele conseguir descer, a gente vai alongar o máximo possível da musculatura e não vai perder tensão porque não encostou lá. O que eu quero de você agora? Ícaro, se você levantar só um pouco, você vai perceber ali que o peso sai, certo? Aí quando você descer, eu quero que você desça até chegar bem perto ali, ó. Aí você vai subir de novo. E aí sempre mantendo a postura. E nesse momento a gente está colocando ele para explorar o máximo de amplitude de movimento que a máquina permite. Pode subir até o final, tá? Isso, sobe até o final. Mais rápido, o ideal mais devagar. É isso. Ponto a ponto, posição do pé. Beleza. Joelho. Olha como que tá estável o joelho dele. Também tá envolvendo o banco ali. Quadril tá estável, ó. Ele tá sentado e tá apoiado lá atrás. Amplitude de movimento. Ele desce bastante, ó. Ou seja, alonga bastante essa musculatura. A gente consegue ter um estímulo bacana nessa musculatura. Agora, uma coisa que ele tinha me perguntado: tem problema fazer rápido? Não. Tem que ser devagar? Não. Tem que ser controlado. Se você fazer rápido, você perde o controle. Você vai perceber que começa a doer, a gente quer acelerar. Acabar logo, tá ligado? Vai na moral. Vai com calma, cara. A gente trabalhou a parte da frente da perna, que chama de quadríceps. O agachamento e o leg trabalha quadríceps e trabalha glúteo. Essa cadeira extensora, ela é um exercício mais isolado para quadríceps. A gente fez 3 exercícios de quadríceps, com 3 séries cada um. As séries que estava aprendendo a gente não conta. Então, você teve um volume total de 9 séries só para a parte da frente da perna. Já é um volume bem bom. Ou seja, o treino de quadríceps dele acabou e agora você pode clicar nesse vídeo aqui, ó, que é tudo que o iniciante precisa saber para pôr o shape. Porque o próximo treino dele vai ser da parte de trás da coxa.